Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar o nosso terceiro bimestre com funções exponenciais. Esta aula 1 ela é referente às atividades de número 1 ao 5 da apostila. Bom, para começarmos a disciplina de função e equações exponenciais, nós precisamos saber de tópicos básicos para a função. Porque esse estudo, ela requer alguns conceitos sobre potenciação, aquela materinha que a gente viu lá no 7º ano. Então, vamos fazer uma... A expressão do tipo a elevado a n, denominamos base ao número real a e expoente ao número natural n maior do que 1. E potência vai ser o resultado dessa operação. Vamos para algumas regrinhas. Sempre que nós tivermos o expoente n igual a 0, o resultado será 1. Sempre que tivermos o expoente n igual a 1, quer dizer, uma base elevada a 1, o resultado será ele mesmo, beleza? Então, gente, vamos para alguns exemplos. Primeiro, vamos ver expoente inteiro não negativo. Vamos lá, na letra A, nós temos 9 elevado a 0. Como é regra, todo número elevado a 0 é igual a 1. Na letra B, temos menos r elevado a 1. Então, quando a base for elevado a 1, o resultado sempre será ele mesmo. Na letra C, 4 elevado à terceira potência ou 4 elevado ao cubo. Gente, 4 elevado à terceira potência não quer dizer que é 4 vezes 3. Eu vejo muito aluno fazendo isso na hora dos exercícios, na hora da prova. Então, vamos lá. Não é 4 vezes 3, é 4 3 vezes. Então, vamos pegar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Na letra D, temos menos 4 elevado ao cubo. Vamos prestar atenção aqui a diferença da letra D para a letra F. Vamos aqui na letra D primeiro. O 4, ele está dentro do parênteses. Ele é um 4 negativo. Não é menos 4, é 4 negativo. Então, eu vou pegar o 4 negativo e multiplicar ele 3 vezes. Lá em cima a gente viu 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Eu sei que vai dar 64, mas eu tenho que me atentar ao sinal. Se esse negativo ele se repete por 3 vezes, a gente vai fazer aquele joguinho de sinal que a gente aprendeu lá no 6º ano. Menos com menos, mais. Certo? Que negativo com negativo fica positivo. E depois, positivo com negativo fica negativo. Então, o resultado vai ser menos 64. Na letra E, 0 elevado à 9ª potência. A gente sabe que vai dar 0. Por quê? Eu posso multiplicar o 0 1000 vezes, que sempre vai dar 0. 0 vezes 0, 0, vezes 0, 0. Beleza? Na letra F, é a mesma coisa da letra D. 4 elevado ao cubo. Só que ele tem um menos na frente. Não quer dizer que esse menos seja de 4 negativo, só quer dizer que é menos 4 elevado ao cubo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Só que eu não vou fazer o joguinho de sinal, porque ele não está dentro do parênteses. Eu só vou manter o menos 4 na frente, o menos, e fazer a multiplicação. Então, o resultado ficou menos 64. Na letra G, é a mesma coisa. Vou manter o menos, e 5 vezes 5, 25. Beleza? Agora, vamos aprender com o expoente inteiro negativo. Como que a gente vai fazer a multiplicação? Não tem como eu fazer 5 vezes 5 sendo que o expoente é negativo, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar o meu expoente ficar positivo. Para ele ficar positivo, eu tenho que pegar a base e inverter. A base é 5, certo? Então, eu vou inverter. Ela vai virar uma fração. O denominador vai subir e o numerador vai descer. Quem é o denominador do 5? Quando não tem nada, não é a mesma coisa de ter 1? Não é como se fosse 5 sobre 1? Então, vai ficar 1 sobre 5. E o meu expoente, que era negativo, ele fica positivo. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25, certo? Na letra B, a mesma coisa.
Eu tenho menos 3 elevado a menos 3. Se eu quero que aquele menos 3 do expoente fique positivo, eu vou inverter o menos 3. Então, vai ficar menos 1 sobre 3 elevado ao cubo. E o resultado vai ficar menos 1 sobre 27. Não é 3 vezes 3, é 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E na letra C, eu compliquei só um pouquinho para vocês, que é para poder explicar uma outra coisa. É aquele tal de para que simplificar se a gente pode complicar. É típico de professor de matemática, né? Mas vamos lá. Olha aqui, vamos fazer o inverso. Eu podia muito bem só colocar 3 sobre 2 elevado a 1, que o resultado daria 3 sobre 2. Mas eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho 2/3, então vamos inverter essa fração. Vai ficar 1 sobre 2/3 elevado a 1 positivo. Que vai ficar 2/3, né? Elevado a 1 positivo vai ficar 2/3. Beleza. Para eu resolver essa fração, é uma divisão, não é? O 1 está dividindo 2/3, certo? Como que eu faço divisão de fração? Eu vou repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do denominador. Então, vai ficar 1 vezes 3 sobre 2, que é igual a 3 sobre 2. Lá no início, eu só ter invertido 3 sobre 2 elevado a 1 positivo, beleza? Mas eu só quis fazer o passo a passo aqui para vocês poderem entender como que faz a divisão de fração. Entender não, revisar, né? Porque é uma matéria que vocês já viram isso antes. Na letra D, eu tenho 0,2. Gente, o que é 0,2? Não são 2 décimos? Então, eu vou fazer esse número decimal virar uma fração. Vai ficar 2 décimos elevado a menos 1. Vamos direto lá para o final? 2 décimos elevado a menos 1. Se eu quero que o meu menos 1 fique positivo, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Vai ficar 10 sobre 2 elevado a 1, que é igual a 10 sobre 2, ou o resultado final, 5. E na letra E é a mesma coisa. Vamos inverter. Vai ficar menos 1 sobre 2 elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre 8. Lembrando, não é 2 vezes 3, é o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, gente, vamos falar sobre propriedade das potências, cujo expoente é um número inteiro. Vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N. Observem, gente, que eu tenho uma base só com expoentes diferentes. Quando for uma multiplicação de base igual, eu deixo a mesma base e somo os expoentes. Quando eu tenho divisão de base igual e expoentes diferentes, eu mantenho a base e diminuo os expoentes. Então, lembra, multiplicação a gente soma, divisão a gente diminui. Ali eu tenho base diferente e expoente igual. Então, quer dizer, como o expoente é um só para os dois, eu posso desmembrar. Como é A vezes B elevado a N, eu posso colocar A elevado a N vezes B elevado a N. A mesma coisa na divisão. Eu tenho A dividido por B, os dois sendo elevado a N. Como o N está elevando os dois, eu vou colocar A elevado a N dividido por B elevado a N. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero, beleza? E aqui eu tenho A elevado a N, M, e elevado a N. É uma multiplicação. Eu posso muito bem pegar o M e multiplicar com o N e ter uma coisa só. Vamos ver com números. É muito mais fácil quando a gente trabalha com números, é mais fácil assimilar. Olha só. No primeiro exemplo, eu tenho 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado a menos 2. Eu não preciso, na propriedade, de resolver para chegar no resultado final. Eu posso só manter a base e deixar essa potência virar um número só. Quando é multiplicação, o que eu faço? Eu somo, não é? Então, vai ficar 4 elevado a 3 mais 2 negativo. Fazendo joguinho de sinal, mais e menos fica, sinais diferentes, fica negativo, né? Então, 3 menos 2 é igual a 1, 4 elevado a 1. E parou por aí, não precisa resolver, tá bom? Quando é propriedade, não precisa resolver, chega só até aí.
5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado ao cubo. Então, quando é uma divisão, o que eu faço? Mantenho a base 5 e o 6 vai diminuir o 3. 6 menos 3, 5 elevado ao cubo. E aqui na letra C, bases diferentes e o expoente é o mesmo. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Na letra D, 7 dividido por 4 elevado à terceira potência. Então, vai ficar 7 elevado ao cubo dividido por 4 elevado ao cubo. E, por fim, na letra E, 2 elevado à terceira potência elevado a menos 2. O que a gente faz quando é assim? A gente multiplica. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes menos 2, que vai ficar 2 elevado a menos 6. Isso é uma potência, tá, gente? Essa fraçãozinha que tem aí na frente do A, ele está elevado, é uma potência. Vamos fazer com números para ficar mais fácil. Só observar uma coisa aqui. Sempre que eu tiver um número elevado a um expoente, eu vou passar ele para raiz, para ficar mais fácil a gente resolver. Vulgarmente falando, quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo na fração. Beleza? Observe que o M está dentro, ele está em cima da fração, ele está no numerador. E o N, que é o índice da raiz, ele está embaixo no denominador. Vamos fazer com números para ficar mais fácil a gente entender. Aqui eu tenho 64 dividido por 2/3. Como que eu vou fazer essa potência, gente? Para ficar mais fácil, eu vou colocar ela numa raiz. Eu vou abrir uma raiz, vou colocar o 64 lá dentro. Lembra? Quem está dentro fica em cima. Então, como o 2 está em cima, ele vai ficar dentro. Ele vai estar elevando ao 64. E como o índice da raiz é 3, é a raiz cúbica, eu vou colocar o 3 lá na raiz. Até aí tudo bem, né? Então, vamos lá. Vamos decompor o número 64. Decompor em fatores primos, para ficar mais fácil a gente tirar. Eu tenho que colocar... vamos lá. 64, vou dividir por 4, que vai dar 16, por 4 vai dar 4, por 4 vai dar 1. Então, quantos 4 eu tenho ali? Eu tenho 4, 3 vezes, né? 4 elevado à terceira potência. Então, eu vou colocar lá dentro da minha raiz. O 64 é a mesma coisa de 4 elevado ao cubo, certo? Então, eu vou colocar 4 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Quando eu tenho o número 3 no índice da raiz e o número 3 no meu expoente, eu posso simplesmente cortar e deixar esse 4 de fora, certo? Mas ainda tenho ele está sendo elevado ao quadrado, não é? Então, eu vou deixar 4 elevado ao quadrado, que vai dar 16, beleza? Na letra B, eu tenho 729 elevado a menos 2 sobre 3. Essa já vai complicar um pouquinho. Vamos lembrar lá do inicinho que a gente fez a raiz não, o expoente negativo, né? Como que vai ficar essa raiz? Eu vou abrir essa raiz. A minha base é 729, ele está sendo elevado a menos 2 e o índice dessa raiz é 3. Só que, como o 2 é negativo, eu tenho que fazer ele virar positivo. Para ele virar positivo, eu tenho que inverter. A minha raiz vai lá para baixo e o número 1 vai lá para cima. Beleza até aí, gente? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse 729 e vou decompor em números primos. Porque eu quero o quê? Eu quero um número que elevado 3 vezes dá 729. Então, decompondo ele, vai ser 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Então, como eu tenho 9 elevado ao cubo numa raiz de índice 3, eu posso tirar esse 9 da raiz. Só que lembrando que ele está elevado ao quadrado, a gente tem que manter 9 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 9 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 81. Beleza? E na letra C, ali, ó, é 0,4, que é a mesma coisa de 4 décimos, beleza? Só que como dá para decompor, então vai ser 243 elevado a 2 sobre 5. Então, vamos agora abrir a raiz. Vai ficar o quê? Raiz de 243 de índice 5.
e o 243 sendo elevado ao quadrado. Para decompor esse número, vamos decompor por 3. 243. Vamos fazer a conta aqui, gente, que eu esqueci de colocar o passo a passo para vocês. 243 dividido por 3 vai dar 81, que dividido por 3 dá 27, dividido por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, 3 elevado à quinta potência é o mesmo que 243. Vamos tirar o 3 de dentro da raiz, porque ele está elevado à quinta potência, e a raiz é de índice 5. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Tudo bem? Aqui estão os resultados. Bom, pessoal, por hoje é só. Tenham bons estudos e, se precisar de ajuda, estarei no WhatsApp de segunda a sexta-feira, de 7 ao meio-dia, tá? Podem me chamar fora do horário, que se eu estiver disponível, eu respondo com todo prazer. Por favor, crianças, não deixem de fazer essas atividades. Nós estamos fazendo da melhor forma possível para que vocês não tenham dúvida, para que vocês não deixem de fazer, tá bom? No que precisar, podem contar comigo. Um beijo e até a próxima semana.